Olá, pessoal, boa noite, Carmen, boa noite, Mirna, sejam todas bem-vindas. Deixa eu aceitar a Mirna aqui. Oi, Nina. Oi, Boa boa noite. noite. Boa noite. Vamos nessa noite fria, né? Aquecer um É, pouco. noite fria. Uhum. O pessoal está chegando por aqui, a É, Valéria, nosso espaço. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. meu neto viu o violão aqui, quer tocar. Ah, que bom! O musicista no pedaço. Oi, Davi. Tudo bem, Davi? Vem Você falar quer boa noite. tocar? Vem falar boa noite para minha amiga. Tá, ele vai me deixar com a minha amiga. Ah, boa Bom, vou noite, dando boa noite pessoal. aqui, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre essa linguagem universal, que é a música, né? Essa linguagem que nos transporta para o nosso passado, traz o choque de reminiscência, né? Nos transporta para a nossa adolescência, mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Quem nunca, né, ao ouvir uma música, não ficou emocionado, não foi para um determinado momento da sua vida, lembrou de uma situação especial, um casamento. Nós estamos no mês de junho, né, que é o mês dos namorados, as trilhas sonoras, né, românticas, que fica a indústria cinematográfica ela explora muito, né, esse lado musical, as trilhas sonoras. Então, quando a gente ouve uma música, a gente pensa logo, talvez, no casal romântico daquela novela, na trilha sonora do filme, né, que é, algumas trilhas sonoras são muito marcantes, né, como a do Titanic. A gente até lembra da cena, né, do navio, do Leonardo DiCaprio lá, e às vezes lembra da novela, a gente não sabe nem o nome da novela, nem o nome dos atores, mas aquela música a gente lembra. Por quê? Porque ela mexe com várias áreas do nosso cérebro, né? Ela, assim, é o sistema límbico, o campo auditivo, o motor. Então, assim, ela nos impacta muito, porque a gente, desde o útero materno, nós já estamos acostumados aos sons, né? Os batimentos cardíacos da nossa mãe, do nosso pai, a música que ela ouvia, os sons do ambiente. Então, a música, os sons, né, os ritmos, eles são presentes na nossa vida desde sempre. Né? E é isso que nós vamos conversar hoje. Quais emoções a música nos traz, qual a trilha sonora da sua vida. Eu tenho a minha aqui. Eu gosto muito, né, da Simone, que é aquela Uma Nova Mulher. Já estou falando sobre a minha idade, hein? Ela é antiguinha, de 89. E gosto também da Tocando em Frente, né, do Almir Sater. Para quem não me conhece, né, para as pessoas novas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Roseli Carvalho, eu sou psicóloga. Então, formada especialista em medicina comportamental. E para conversar sobre esse assunto, né, porque eu também trabalho letras de músicas em psicoterapia. Então, quando um paciente
traz para mim, olha, aquele filme, nossa, aquela música é tão bonita, aquele personagem, aquela moça daquela novela, aquela música, né, quando eles entram, então tem um significado para ser trabalhado em psicoterapia. Eu não ouço aquilo como se fosse assim, é bonito. Não, eu preciso saber qual a projeção que essa pessoa está fazendo em relação a essa música, em relação àquele casal, aquele personagem, o que isso significa para ela. O que isso tem a ver com a vida dela. É muito mais profundo do que, eu gosto. Né? E às vezes eu mando como lição de casa letras de música para a pessoa ir pensando, refletindo sobre aquela música, né? Lógico, dentro do gosto daquela pessoa. Eu nunca ouvi na minha vida alguém falar que não gosta de música. Tem preferências, né? Por algum ritmo, mas que não gosta de música, eu nunca ouvi. E para conversarmos sobre esse tema, eu convidei, né, uma colega minha, muito conceituada, musicoterapeuta, a Nina Domingues. Ela é musicoterapeuta, trabalha no CAPES, com saúde mental. Ela é coach em PNL. Muito obrigada, Nina, por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda. E aí você vai falar sobre a sua experiência, né, do seu dia a dia, como a música nos afeta, né, tanto positivamente como negativamente, porque ela também nos afeta negativamente, né? A gente tem um relacionamento assim que foi desfeito, eu ouço muito isso, eu não quero nem ouvir aquela música que remete à lembrança daquela pessoa. E aquela pessoa não significa nada para mim, ou teve um relacionamento muito ruim. Seja bem-vinda, Nina. Obrigada. Muito obrigada, boa noite a todos. Como a Roseli falou, eu sou Berna Domingos, eu sou musicoterapeuta, também tenho formação em programação neurolinguística, em coach, e estou fazendo formação em terapia integrativa atualmente. Atualmente eu trabalho no CAPES, que é a saúde mental, né? Também faço atendimentos particulares, tenho bastante experiência com deficiência intelectual, doenças raras, com idosos, né, no desenvolvimento. Minha formação, eu sou musicista, né? Quando eu era adolescente, eu tive vontade de tinha vontade de tocar violão, é minha mãe que inclusive está aqui assistindo a gente, ela está lá em Santos, mas ela está aqui, ela me deu um violão, e eu comecei a tocar e não parei mais. Aí, depois eu fui convidada para dar aula, e aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas traziam toda semana conteúdos da vida, com o repertório, né? Então, a música remete a muitas lembranças. Aí eu estava pensando em fazer psicologia, aí eu conheci a musicoterapia. Falei, bom, acho que é isso que eu vou fazer. Então, como a Roseli falou, o que que acontece? Eu costumo dizer que a música, sabe quando você joga tinta naquele papel que ele toma conta de todo o papel? Papel borrão, né, que a gente fala. Você joga uma tinta, uma gota d'água e ele espalha na folha toda. A música faz isso no nosso cérebro. Ela é um estímulo que pega várias áreas. Então, tem a parte motora, que é aquela que dá vontade de movimento, tem a emocional, que ela tem a ver com as memórias individuais de cada um, que é como ele falou, é a lembrança de determinado período de vida, que eu vivi, ou eu gosto ou não gosto, eu lembro de determinada pessoa, eu lembro de uma fase boa, uma fase mais difícil da minha vida, lembro de determinadas pessoas, ou ela tem a ver com a letra, do momento que eu estou vivendo, né? Então, e tem também a melodia, que as pessoas às vezes ficam tristes, ficam felizes, e tem todo o contexto também, que são os instrumentos, que é a parte harmônica, o tipo de ritmo, tem músicas que são mais dançantes, tem muita música que a gente fala, a letra é meio bobinha, mas é tão gostoso de dançar, né? Aí quando você vê, você já está ali se mexendo, o que eu digo, né? Quem é que nunca se balançou, tamborilou a perna, né? Tamborilou os dedos, né? Quantas pessoas você vê num coletivo, né? Ou mesmo andando na rua, hoje é muito comum as pessoas andarem com fone de ouvido, né?
pessoa se transporta para aquilo. E o que é interessante, quando você escuta uma música, você pode, ela desperta sensações também, não só sonoras, mas, por exemplo, você pode ouvir uma música que a sua avó cantava e você pode sentir o cheiro do feijão, o gosto do bolo da avó, o cheiro do cabelo da sua mãe ou do seu namorado, né? Do seu filho, né? Você pode sentir, você pode ouvir uma canção infantil e você pode sentir o calorzinho, lembrar quando seu filho era criança, mesmo ele estando adulto, né? Então, a gente pode lembrar de determinadas coisas, determinadas festas. Hoje, por exemplo, daqui a alguns anos, qual será a trilha sonora da pandemia? Nossa, naquela época a gente estava confinado dentro de casa, que a gente ouvia, né? Então, é assim, são momentos de vida, né? Então, como a Roseli falou, tem novela, então tem pessoal que chegava, eu lembro, por exemplo, de uma novela, Dancing Days. Dancing Days era uma novela que tinha discoteca de outra volta, as frenéticas, né? Não é do tempo da Roseli ainda, né? Mas era uma novela que a gente dançava muito, né? Então tinha muita música dançante, né? Que era a época do John Travolta, essas coisas, Bee Gees, né? E a gente dançava muito. Então essa música me remete à minha adolescência, a mesma coisa por exemplo, do rock and roll, Led Zeppelin, essas coisas, né? Então, isso me remete à minha adolescência, né? Então, a adolescência de outra pessoa, ela vai depender da geração dela. Tem músicas que eu lembro da minha família dançando e cantando, da minha mãe cantando, meu pai, eles sempre foram muito alegres, né? Minha família sempre foi muito alegre, muito festeira, né? Então, isso me lembra muitas coisas. E você? O que te lembra, né? Então, quando a gente fala da trilha sonora, a Roseli falou, tem músicas que eu gosto do Almir Sater, eu gosto da música da Simone, Uma Nova Mulher. Então, por que será que ela lembra dessa música? Por causa da letra, por causa do momento, por causa de todo o contexto, por causa de uma pessoa, não é? Então, eu costumo dizer essa música, o Valmir Sater, ando devagar porque já tive pressa. Eu falava assim, é o melô dos 30, né? Eu lembro dessa música que é mais ou menos, eu estava chegando na cidade. Eu falava, com 30 anos a gente já não tem mais tanta pressa como com 15 anos, falando, né? Então a gente tem mais experiência de vida. Então essa é a minha história, que pode ser completamente diferente da Roseli, de quem gostar dessa música ou de quem não gostar, né? Mas assim, você pode estar se perguntando, o que é a musicoterapia, né? Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava na PAI, trabalhava com estimulação, com os bebês, né? Trabalhava com um bebezinho, aí a gente tinha um convênio com o hospital, e quando a gravidez era de risco, a criança já ia fazer uma avaliação para evitar um atraso no desenvolvimento. Às vezes tinha alguma questão que a gente precisava trabalhar e a gente acompanhava por um ano e a criança tinha um desenvolvimento normal. A gente só ficava observando, tinha crianças que precisavam ficar mais tempo, enfim. Aí, uma mãe perguntou para mim: meu filho precisa de música para quê? Ele vai fazer fisioterapia, vai fazer fono, vai fazer isso, vou passar na psicóloga. Aí, eu olhei assim para a mãe, falei: sabe o que você vai fazer? Você vai pegar seu bebê e você vai balançar ele, encostar ele no seu peito, cantar para ele. Não precisa cantar uma música, para ser. Ele vai sentir o seu calor, o seu cheiro, ouvir seus batimentos cardíacos e ele vai se acalmar. Você vai olhar no olho dele quando você estiver amamentando ele, você vai brincar com ele, você vai sorrir. E isso tudo é música, porque você está dando um ritmo para a pessoa, você está dando um acolhimento, né, para essa criança. Ele está fazendo esse contato, ele estava do lado de dentro. E do lado de fora, que agora, depois que a gente nasce, a gente está do lado de fora, né? Não tem mais jeito, é com a gente. E ele tem todo esse repertório que ele ouvia dentro da barriga da mãe. O som dos batimentos cardíacos da mãe, o som dos movimentos do intestino, do movimento da digestão, movimento do pulmão, da respiração. E tudo isso tem um ritmo. E ritmo, segundo Platão, é ordem no movimento. E se a gente não tem ordem no movimento, é difícil viver.
Por exemplo, se o seu coração não está batendo no ritmo certo, você tem problemas. Na verdade, o coração tem que estar batendo. Quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, tem que estar um gráficozinho lá, ele tem que estar, assim, simétrico, né? Tem um momento de que bate, que descansa, que bate, que descansa, né? É um ciclo. Quando a gente respira, a gente põe o ar para dentro, depois põe o ar para fora. Isso é automático, a gente não pensa, agora eu vou inspirar, agora eu vou respirar, agora eu vou piscar, agora eu vou andar para a direita, agora eu vou andar para a esquerda. A gente não pensa nisso. E agora eu paro, é o direito ou o esquerdo? Nunca você dá 3 passos com o pé só. É automático. Isso tudo é um ritmo que a gente nem se apercebe, mas é a nossa vida. E assim é, né? Quando nós estamos falando, a gente tem um timbre de voz. Quem não conhece os passos da pessoa chegando em casa, o barulho da chave, o barulho dos passos, você sabe se é seu filho, se é sua filha, se é sua mãe, quem está chegando, que está andando pela casa, não é verdade? Você escuta uma voz, você sabe quem está falando. Às vezes acontece da gente ligar para uma pessoa e falar, nossa, parece, nossa, sua voz é muito parecida com a da sua mãe, da sua irmã, né? O sorriso. Então, são coisas que são peculiares. E tudo isso traz a nossa memória, né? Isso fica guardado. A Roseli falou do sistema límbico, que é um sistema que fica registrado dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, as nossas emoções. E muitas vezes está no inconsciente, está lá guardadinho. E a gente pega quando precisa, porque se a gente usasse tudo de uma vez, seria como se a gente, sabe quando o Windows começa a abrir um monte de pasta e dá pane? Fica tudo amarelinho, e dá pau no sistema, né? O cérebro é assim. Então a gente precisa abrir uma pasta de cada vez, acessar de cada vez, né? A musicoterapia, ela está na Bíblia, né? Saul tocava a harpa, tem, né? E sempre foi falado que a música, ela tem esse contexto de harmonização por causa do ritmo, porque a música vibra no ar, não existe som no vácuo, né? Precisa de movimento. Por isso que Platão fala que ritmo é movimento, é ordem, né? Tudo que tem movimento tem vida. Tudo que tem movimento tem ritmo, tem vida e se modifica e se transforma a todo instante, certo? E aí a psicoterapia surgiu com mais intensidade na Segunda Guerra Mundial, porque a música, eu imagino, o pessoal estava lá, acampado, aí a música ela tem a capacidade de transportar você para outro lugar. Então, se colocava, eu sou de tal região, por exemplo, se fôssemos nós brasileiros, eu sou da Bahia, eu sou do Paraná, eu sou de Minas Gerais, eu sou do Amazonas, eu sou do Rio de Janeiro. Então, eles começavam a tocar essas músicas e a pessoa se transportava para o lugar dela, não necessariamente assim, eu estou dando um exemplo só de Brasil, né? Mas aí você se transporta para esse lugar, você se acalenta, você se sente aconchegado se você está muito longe de ouvir, né? Não fala, só de ouvir quando a gente faz uma videochamada agora, nossa, só de ouvir a sua voz, eu já fiquei mais feliz. A videochamada não, se você faz só um telefonema, a videochamada você está vendo a pessoa, né? Mas só de ouvir a voz daquela pessoa que a gente não pode abraçar, que a gente não pode ver, já é uma coisa mais reconfortante, né? Às vezes, na verdade, às vezes a gente chega assim, nossa, que vontade de estar com a família, de vontade de estar com os amigos. Não pode, né? Não pode, porque não pode aglomerar, porque a gente tem todos esses cuidados. Então, a gente tem vivido muito essas coisas. E as pessoas têm feito hoje muito utilizado a internet para fazer essa conexão e ouvir música juntos. Hoje a gente tem os aplicativos de música que você pode compartilhar com as pessoas, não é verdade? Você pode fazer um grupo para ouvir música, porque tudo isso faz parte. Essa é a nossa trilha sonora, né? Então eu estou respirando. As pessoas falam, mas eu não tenho a voz, mas eu não tenho o ritmo. Você tem sim, seu coração bate, você fala, mas se a pessoa não fala, ela tem ritmo interno. Enquanto está vivo, o coração está batendo, o pulmão está funcionando, o rim está funcionando, você dorme, você acorda. Tudo isso é música. Então você fala assim, então do que eu estou falando? Do que a menina está falando? Estou falando que tudo isso é o material que eu trabalho. As pessoas falam, mas eu vou fazer musicoterapia, mas eu não sei cantar, mas eu não sei tocar. Não precisa, você não vai para uma aula de música, você vai para uma expressão. E a música, ela traduz o indizível. Ela vai lá no inconsciente e ela traz, através
dos parâmetros musicais, por exemplo, um toque muito forte, um toque muito fraco, um toque muito comprido, um toque curtinho, um som muito grave, um som muito agudo. Então, tudo isso vão remeter emoções que a gente muitas vezes não explica, mas é resolvido. Quando a pessoa vai verbalizar, é através da letra, é através de uma composição, é através de uma recriação, ela vai colocar dentro de uma música que ela gosta, ela vai colocar uma outra história, né? Isso é uma coisa que aí a gente está no verbal. Aí a gente trabalha em conjunto, eu trabalho junto com a psicóloga, né? Tem muitos casos que, por exemplo, de criança que começou com a ludoterapia, com a musicoterapia, a criança não falava, tem alguma questão. Quando ela começou a fazer o jogo simbólico, a verbalizar, aí ela foi para a ludoterapia, porque ela estava começando a elaborar conteúdos do inconsciente, porque a criança tinha sofrido algum trauma, tinha alguma questão que ela não estava conseguindo. Isso acontece com o adulto também. Outra coisa que acontece é a preservação da memória. Como a Roseli falou, nossa, mas aquela música faz parte da trilha sonora da minha vida. Aquela música daquela novela de 1995, eu estava fazendo o quê em 1995 que passava essa novela? Nossa, eu estava fazendo, sei lá, nessa época eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo inglês, então o que eu estava fazendo? Eu cantava muito em inglês, porque eu ia treinar. O que a pessoa estava fazendo? E ela vai trazer todo o conteúdo. Ah, mas eu ia, então eu gostava, tinha bala tal, ou chiclete tal, eu usava, eu gostava, aí vem o gosto na boca. E tudo isso a gente trabalha com uma pessoa que tem, por exemplo, ficou em coma. Por exemplo, uma pessoa agora, que tem acontecido muito, infelizmente, ficou em coma, teve Covid, ou teve um traumatismo craniano. Aí ela fica um tempo e ela tem uma perda temporária de memória. O músico terapeuta vai trabalhar através do resgate dessas músicas, através da idade dele, de onde ele estava, para ir trazendo a memória. Se a gente tem contato com a família, a gente vê o que a pessoa gosta, o que ela fazia, e a gente vai trabalhando com isso. E tem casos também de acalmar. Eu vi num congresso ibero-americano que eu participei em 2019, eu estava pensando, um trabalho na Espanha com infartados. E em menos de 2 minutos, você via o ritmo, que fizeram cirurgia de coração, que o ritmo do coração ia voltando ao normal através das músicas da trilha sonora dessa pessoa. Ela ia se acalmando e mudando o ritmo, né? A gente chama de entrar em ressonância, né? E fala assim, então música calma é bom. Depende da pessoa, né? Depende de uma coisa que a gente chama de identidade sonora. Então, uma pessoa que é muito acelerada, que é muito ativa, ela não vai se acalmar com uma música. Se você fala, deita aí, relaxa, ela começa a balançar, a mente começa a ficar para lá, ela não vai relaxar. Agora, se você coloca uma música, ela dança, ou ela se movimenta, ou se gosta de um rock pesado, ou uma música muito dançante, até um funk, sei lá, um sambão, aí a pessoa se acalma. Então, precisa conhecer. Por isso é que a musicoterapia é feita com um profissional qualificado, que é o musicoterapeuta, para trabalhar esses elementos. A Roseli, ela trabalha com maestria a questão do verbo, da palavra, dos conteúdos, dos significados, né? Mas a gente tem vários outros elementos que toca. Quem nunca sentiu um instrumento vibrar? Por exemplo, quem já teve a oportunidade de ver uma escola de samba de perto, ou ir num show e ficar perto e sentir a vibração do instrumento ou da caixa de som, né? A gente sente, às vezes, passa o carro de som tão alto que vibra a janela da casa que a gente está. Já acontecia numa escola que eu trabalhava, toda vez que parava o ônibus, a janela vibrava, e a gente descobriu que era o motor do ônibus que ressoava na janela, e a gente descobriu que estava em Fá. Era uma nota que isso a gente descobriu porque outro dia a gente estava tocando, e a gente tocou contrabaixo, estava tocando contrabaixo, que era a nota Fá, que é um som bem grave, né? O contrabaixo é um instrumento grave, que tem som graves, e aí o vidro balançava. A gente falou, então o motor está no mesmo tom do vidro, no mesmo tom do baixo. Eu falei, isso é coisa de maluco, né? De música. É uma coisa de física, de vibrações.
Imagina, se vibra num vidro, como é que vibra na gente? Nos nossos ossos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Por que que música é emoção? Me pergunto aqui para vocês que estão aí. Isso trouxe alguma lembrança para vocês? Né? Vocês podem ir escrevendo aí nos comentários. Eu não sei se a Roseli viu alguma coisa, se alguém quer fazer alguma pergunta Não, disso. por enquanto não, Nina, mas eu lembrei do Ayrton Senna, né? Que não é nem sei o nome da música. Mas quando toca, né, é tão forte aquilo, a emoção é tão forte que a gente logo remete à figura do Ayrton Senna, né? O hino de chegada lá, não sei o É nome. Carruagem de Fogo. Na, 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 É, na, na, na. Essa música se chama as músicas Carruagem de Fogo. que tocam nas Olimpíadas, né? Então tudo isso assim, é uma memória social. Isso, é uma memória social. Exatamente. Tem algumas E músicas, por todo mundo exemplo. lembra, né? Não é eu, a Roseli, não é a Miriam, é um conjunto, né? Todo mundo vai lembrar do Ayrton Senna quando toca essa música aí que você falou. Eu tenho a Sim, memória, o Senna dela. Carruagens de Fogo, que ela chama. É verdade, e é uma coisa do mundo, né? Todo mundo que acompanhou, mesmo que só pelas notícias, né? Todas as corridas, o Ayrton Senna, ele é um mito, né? Foi um dos melhores, né? Um dos melhores e todo o mundo inteiro conhece, né? Então, sempre tinha, então essa marca, né? Tem uma coisa interessante, né? Que são os jingles, né? As músicas de propaganda, né? Tem músicas que são eternas, né? De propaganda, por exemplo, da Dolly, né? 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 Por exemplo, né? A música da Coca-Cola de fim de ano, né? Que parece lá, sempre a mesma O nosso música. espaço está falando aqui, eu gosto muito do Trem Bala. Ah, Trem-bala, nosso espaço. É bem atual, né? Bem atual. A música Trem-bala, né? Uma música que estourou, muita gente gosta. É uma música que sempre dá certo, né? Sempre tem alguém que gosta, né? É uma música bem, né? Então, aqui é nosso espaço, né? O que que você Isso. lembra com essa música, né? Você gosta dela por causa da letra, por causa do momento, por causa da melodia? Escreve aí pra gente. O que que ela te remete, essa música, né? Então, isso é gosto, né? Gosto a gente não discute. Eu gosto da música, eu não gosto, né? Por que que você gosta de sorvete de uva e eu gosto de sorvete de limão, né? Porque é gosto, né? Ah, eu não gosto de sorvete porque é gelado, né? Tem gente que fala assim, né? Então, isso é uma questão de gostar. Tem algum significado. Eu, eu cantava no Ah, coral e cantava o Pai Nosso. Tá vendo aí, Mina? tô lendo, tá aparecendo. Então, ai, que lindo, né? Então, esse é um momento, a religiosidade, né? Era um coral de igreja, um coral gospel, né? De algum lugar. É um momento de conexão com o divino, não é? A música nos leva a esferas de estados alterados de consciência, que nos leva a um estado de plenitude, de graça, né? Eu conectada no todo, que você chama de universo, de Deus, né? A A letra letra fala da nossa passagem aqui na do Terra. trem bala. Aham. John Travolta. Opa! Se a gente é do mesmo tempo, hein? Vivi de John Didi, Travolta. da discoteca, meus 15 anos, olha para onde ela foi, para É, adolescência. tem alguém que é meu contemporâneo aqui. Não estou vendo quem que escreveu aqui. Também não estou vendo. Ah, Teve baile Célia, de oi, repente? Célia, uma colega minha querida. Então, Célia, a gente dançava muito, né? John Travolta, né?
Bee Gees, namorava muito, né? A gente espero que ainda namore. Espero que você ainda namore, né? Bastante, né? Tinha os bailinhos, né? Que a gente ia e, e ficava esperando para dançar com aquele menino, com aquela menina, né? Eram momentos de 15 anos, né? De sonhos, de descobrindo o mundo, sempre, né? 15 anos não deu tempo de conhecer muita coisa ainda, né? Mas é um momento que a gente pode tudo na vida, né? E depois a gente vai se redescobrindo, né? Mas a cabeça de 15 anos pode tudo, né? Assim, já sou uma mulher. Eu, pelo menos, quando eu tinha 15 anos, já me sentia tal. Sim, Toda né? empoderada. Né? Mas depois, com o passar do tempo, a gente descobre, né? Que não é bem assim. Na verdade, a gente é uma criança, né? Aos 15 Sim, anos, mas a isso criança. é empoderamento que é possível aos 15 anos, né? A gente é destemido, a gente vai tentando as coisas, a gente vai descobrindo, né? O bebê também, né? O bebê é assim, né? Quando ele começa, se você olhar uma criança, ele é totalmente destemido, ele é curioso, né? Ele quer experimentar, fazer as coisas, ele aprende. E a gente vai fazendo isso, né? Por isso que é importante resgatar a criança interior, essa vontade, né? Você nunca viu uma criança desistindo de andar porque ela caiu. Olha lá, dá uns passinhos, você tá, não vou andar mais não, porque esse negócio não dá certo, não é para mim. Eu nunca vi um bebê fazendo desse jeito. Ele levanta com o bumbum cheio de fralda e vai de novo, capengando, né? E ninguém fala, para com isso, menino, você não serve para isso, não. Andar não é com você, tá falando errado, né? Não é assim? A gente não começa fazendo tudo? A gente tem que resgatar tudo, Sim, né? Resgatar a criança interior, né? Então a gente tem que voltar nesse momento. O pessoal fala, eu não gosto de lembrar disso. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma oficina, que era a era dia da criança, eu estava no CAPS. CAPS a gente trabalha com pessoas que estão em sofrimento da saúde mental, estão em momentos de crise, né? Fazem tratamento. E eu falei, vamos trabalhar a criança, vamos trabalhar, lembrar quando era criança. Aí, na minha cabeça, eu falei, acho que as pessoas vão trazer músicas que elas cantavam criança. Não, elas trouxeram músicas que elas cantavam com a família quando era criança. Então, veio Rolling Stones, veio Ataúfo Alves, veio Bee Gees, veio muita música que não era infantil, veio uma que outra. Mas o que que elas trouxeram? A lembrança das famílias. Eu estava com a minha mãe gostava muito dos Rolling Stones. Então, aí, Mick Jagger, ou tá muito Michael Jackson. Então, aí eu fui colocando, né? Fui salva pelo Spotify, né? Que a gente coloca e vai ouvindo. Então, a gente fez esse resgate desse jeito. Então, você tem uma ideia, o musicoterapeuta ele tem uma ideia do que pode acontecer, né? Pela idade da pessoa, né? Então, ela trabalhar com turma de 70, 80 anos, ela tem uma história de repertório. Uma pessoa de 20 anos tem outra história, de 8 anos tem outra história. Mas junto pode ter tudo a mesma história, se está dentro de um contexto familiar, por exemplo, né? Você pode ter a mesma história, você pode gostar daquela música porque você lembrava da sua avó, da sua bisavó, ou porque você cantava com a sua mãe, ou com seu tio, seu padrinho, sei lá, né? Ou porque ia na igreja, porque viu coral. Eu lembro que meus filhos, uma vez eu levei eles para ver uma apresentação e eu cantava num coral, eu fazia um trabalho, na época não era CAPS, se chamava Hospital Dia, e eu fazia um trabalho com música, dentro da oficina de terapia ocupacional. Aí eu trabalhava numa escola de música e a gente tinha um coral. Aí a gente foi cantar, porque tinha uma festa, acho que era fim de ano, não lembro o que era. E eu levei meus filhos, eles eram pequenos. E a gente cantou o Happy Day. Oh, Happy Day, oh, Happy Day. Que tem até um filme, né? Que o menino canta essa música. Meus filhos gostaram tanto que a minha filha chegou em casa, ela pegou uma boneca, um bebê, e falou, essa é a Happy Day. Ela mudou o nome da boneca, porque ela gostou tanto de ver, de ouvir, que a boneca é a Happy Day. Essa boneca existe até hoje, né? É a Happy Day.
Essa minha boneca agora é a Happy Day. Ela gostou da música, porque repete muito, oh happy day, when this is the one. Né? Então, a gente cantou e ela viu aquele monte de gente cantando, achou legal, sei lá, passou na cabeça dela que ela pôs o nome da boneca, né? Então, são coisas que ficam, né? Uma criança, né? Ela era pequenininha ainda, tinha uns 4 anos, não lembro, né? Faz tempo. Então, são coisas que impactam. E é uma coisa que não é da geração dela, né? Depois ela assistiu. Como é o nome daquele filme que eles cantam essa música? Vocês lembram? Da Whoopi Goldberg, né? Ela era uma freira, né? Que ela faz ela faz um coral dentro do, né? Vocês lembram? E ela canta. E tem um menininho que ele não conseguia soltar a voz, sabe? Lá, 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 lá. Essa cena é muito famosa no filme, né? Eu não Não lembro o sei nome. qual é. É que eu não vi Safra Rebelde? Não, né? Não, não é Noviça Rebelde, não. Esse filme é mais novo. Bom, enfim, né? Foi a minha memória, né? Aí eu fico curiosa para saber, né? Diante de tudo isso, né? Tem pessoas que gostam de música, colocam para chorar, né? A sofrência, né? Hoje eu vou ouvir música, eu briguei com ele, eu discuti com ela, não tá dando certo, né? Meu parceiro, com a minha parceira, e eu vou botar as mágoas para fora, né? Essa tal das músicas da sofrência, do brega, das músicas de dor de cotovelo, né? E coloca e chora junto, né? E às vezes pega a marvada, né? Pega lá o cerveja, pega não sei o quê, vai tomar não sei o quê. Às vezes fica só com a Essa música, associação é boa, né? né? A associação não é, mas as pessoas fazem muito isso. Ou só de ouvir a música Fazem, chora, fazem, fazem. né? Né? Fazem E essa fica com a associação, primeira opção só. né? Faz essa associação, então só de ouvir a música que a gente fala, tô de alma lavada. Ou então, quem nunca? Hoje eu vou fazer uma arrumação no meu quarto, eu vou botar umas músicas bem animadas. Coloco umas músicas bem ritmadas, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma faxina na minha casa, ou vou cuidar do meu jardim, você coloca uma música animada. Você nunca falou, eu vou colocar uma música bem tranquilinha, bem lenta, para você fazer uma atividade que tem que ter ritmo, tem que ter energia, né? Geralmente a gente coloca uma música que você acompanha o ritmo, né? Que ela te motive a fazer alguma coisa. A questão, por exemplo, das atividades físicas, né? Assim, por exemplo, quem costuma caminhar. Então, você vai colocar uma música que ela te ajude aí no seu ritmo, né? Se você for colocar uma música muito lenta, daqui a pouco você está andando devagarinho. Se você coloca uma muito agitada, de repente você percebe que está cansado. Não sei se aconteceu isso com alguém, né? Também. Às vezes a gente fala, vou comemorar. Você vai comemorar de que jeito, né? Uma música triste. O que que é uma música triste? São músicas que são mais intimistas, né? Tem as músicas para meditação, que, que ajudam a sua concentração. Tem as músicas a nível energético, né? Que, por exemplo, no yoga, né? Que tem a música dos centros energéticos, que são os chakras. Nós temos instrumentos também na musicoterapia que aliviam a dor. A música, ela tem um efeito de anestesia, vocês sabiam disso? Ela é capaz de aliviar a dor crônica. Nós temos instrumentos específicos. Tem uma mesa, ela é uma cama de madeira e tem cordas que você deita na cama e a gente toca e seu corpo vibra inteirinho. É maravilhoso, é a mesa lira. Tem instrumentos que a gente toca e ela vibra no corpo da pessoa, pode ser um tambor, tem as tigelas tibetanas, né? Deixa eu pegar aqui só um momentinho, que eu deixei. Esse instrumento aqui, deixa eu ver onde está, aqui. Vocês conseguiram ouvir? Deu para ouvir? Sim. Né? Esse aqui é o PIN, é um instrumento que é usado para meditação. Ele é um instrumento que, se você toca, por exemplo, a pessoa está com dor no joelho, toca, dor na articulação, relaxa. A dor diminui pela vibração. Ressoa Olha,
ressoa no osso, nos instrumentos graves, né? Tem um trabalho de acupuntura junto com a musicoterapia, com sons. Tem trabalho que você trabalha para melhorar a concentração, né? Que a pessoa coloca os eletrodos no corpo e vai, através do ritmo da pessoa, vai se criando sons e você grava esses sons para a pessoa ouvir para melhorar a concentração. Tem vários trabalhos que são feitos dentro da musicoterapia. Aí você fala, mas essas coisas é muito complicada, né? Eu gosto de pegar lá a minha trilha sonora e ouvir, né? Faço minha playlist, né? Aí eu falo, às vezes, tome cuidado, né? Se você estiver no trânsito com a sua playlist, que você vai viajar tanto, que você vai perder a atenção no trânsito, né? Quando você fala músicas meditativas, é melhor não ouvir quando você está dirigindo, né? Por quê? Porque você muda o foco. Por quê? Porque você está trabalhando tudo lá dentro. Memória antiga, memória recente, esvaziar pensamento, ou trazer pensamento até que a mente se acalme, né? Tem várias situações, né? Tem trabalhos, assim, para dores crônicas que a musicoterapia dá muito efeito. Tanto da vibração, quanto do ouvir, quanto estar no estado alterado de consciência, voltar para si mesmo, né? O quão difícil é estar consigo, né? Nós estamos vendo isso nesse mais de um ano que a gente está confinado. Quantas pessoas ficaram com ansiedade, com depressão, né? Ao fazer contato consigo mesmo, porque teve um tempo para si. Quanto tempo não olhava para si mesmo? Não é que a pessoa é ruim ou que a pessoa não gosta do que ela é, mas porque tinha muita coisa guardada e que foi possibilitando ser mexido, né? Músicas, como a Roseli falou, sociais, dependendo de um contexto, por exemplo, estou trabalhando com um grupo de pais, né? A gente tinha, por exemplo, tem um momento, eu trabalhava na PAI, a hora da notícia, a hora que os pais recebem a notícia que tem um filho especial. Ele nasceu com uma síndrome, ou que teve um problema no parto, né, ou que ele tem alguma anomalia. Esse é um momento muito difícil. Ninguém fica imaginando que vai ter um filho especial, né? Então, nós tínhamos esse grupo, não sei se ainda existe, espero que exista, né? Para a gente trabalhar com as famílias, com o pai, com a mãe, com o cuidador que fica com essa criança, muitas vezes pode ser uma avó, uma tia, uma irmã, né? E para que elas tenham forças para poder enfrentar essa realidade, porque não vai mudar. A criança nasceu com síndrome de Down, ela vai ter a síndrome de Down para sempre, né? Criança sofreu uma perda por causa não oxigenou o cérebro, algumas coisas podem ser reconstituídas através da neuroplasticidade, outras não, dependendo da quantidade da lesão. Nasceu com uma má formação, a criança nasceu com um transtorno, né? Por exemplo, a autista, né? Hoje é muito falado, ela vai ter um comportamento social diferenciado, né? Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Ah, nossa, teve um traumatismo, sofreu um acidente, não vai andar mais, não vai falar mais, ficou surdo, ficou cego. Como é que a gente trabalha isso? Ah, mas como é que vai trabalhar musicoterapia com surdo? Ele não escuta? Ele não fala? Através das vibrações. A pessoa sente as vibrações. O ser humano é tão perfeito que vai se desenvolvendo outros sentidos, né? O olfato, o paladar, o sinestésico, né? Vão se desenvolvendo outros sentidos e é possível, sim, através de vibrações, perceber. Eu assisti um filme que a criança autista, ela, ela reproduzia exatamente a conversa, ela não entendia o que estava acontecendo, ela não conseguia saber o conteúdo do texto, o contexto, mas ela falava o tom de voz e ela imitava igualzinho, se era o pai, se era a mãe, se era outra pessoa, ela fazia igualzinho o som da voz. Então, são desenvolvidas outras, isso acontece mesmo, né? Isso acontece. Então, tudo isso são ferramentas que o musicoterapeuta trabalha. E são muitas emoções, né? Quando a gente fala, né?
Ai, eu lembrei dos meus 15 anos, como a Celinha colocou aqui. Ai, nossa, o que que veio? Como é que era seu cabelo? Como é que era seu corpo? Como é que você dançava? Como era a expectativa, né? Bee Gees e de outra volta. Você também se reunia para assistir o Grease e os outros filmes, como eu fazia, Célia? A gente juntava a galera e ia assistir, ou pegava lá o disco de vinil e ouvir, junto com os colegas, ia treinar as danças. Eu ia treinar as danças para dançar nos bailinhos, né? Era assim? Como é que a gente fazia? Era bom, né? Que sonhos nós tínhamos nessa época, né? O que expectativa nós tínhamos, o que nós construímos, o que nós descobrimos, o que nós aprendemos, tudo isso faz parte da vida, né? Tem momentos que eu já vi que as pessoas que têm uma demência, né, um declínio, uma doença neurodegenerativa, como por exemplo o Alzheimer, que ela tem momentos que a gente chama de presença, que através da música ela momento da vida de alguma pessoa. Muitas vezes a pessoa não conhece mais o filho, porque ela lembra do filho quando era criança, e ela fala, quem é esse senhor, essa senhora que está aqui, né? Você está lá com 40, 50 anos e a sua mãe está lembrando de você, ou seu pai, quando você tinha 5 anos, 8 anos, não lembra de você agora. Às vezes não lembra da esposa, não lembra do marido, né? Mas aí, através de reconstituir a música, a pessoa vai lembrando quem ela é, está tudo guardado aqui. A memória mais antiga, ela é recobrada e através da memória antiga a gente vai tomando. Não é que depois a pessoa esqueça de novo, ela não lembra o que aconteceu. Mas o que importa é o agora, é o momento, né? São os cuidados paliativos, né? Agora mesmo, eu acredito que muitas pessoas estão envoltas em suas lembranças, em suas memórias, algumas mais doloridas, algumas mais alegres, mais divertidas, né? A Célia colocou, né? Aqui eu estou com a última aqui, né? Ela colocou, deixa eu ver. Tinha todo um ritual, a roupa, sapatinho, muito legal essa época. Eu estava vendo aqui, meu filho fez tratamento na PAI. Ah, qual será que foi a PAI? Eu trabalhei na PAI de São Paulo, na PAI de Francisco Morato. Ah, o Leão está aqui também. Oi, Leão. Eu estava vendo, Leão, faz um ano que a gente fez a nossa live falando da yoga. Pois foi hoje. O Facebook me lembrou. Não estou vendo, não. Eu não estou vendo pessoal mais. Ele está no Leon. Leon é um colega da Roseli, professor de educador físico e professor de yoga, um querido, que está na natureza, um lugar muito bonito, né? Beijo para você, Leon. Obrigada por estar aqui. É um prazer. Muito Você legal. falando, né, Lina? Eu estava pensando aqui numa frase que o Oscar Wilde falou, né? Ele disse que a arte da música é a que mais se aproxima das lágrimas e das recordações, né? E eu penso também o quanto a gente tem que ressignificar esses momentos, essa época, porque nós falamos sempre, a música é sempre algo muito bom, né? Mas ela também, além das emoções, ela dita, ela vai nos colocando crenças, né? E às vezes são crenças bem limitantes. Quando você falou assim da sofrência, por exemplo, é muito simbólico, né? Nas novelas, a mídia, quando você assiste uma novela, por exemplo, o cara brigou no relacionamento, foi mal no trabalho, o que associa, né? Isso é uma associação da sofrência dele, aí tem a musiquinha, né? E o que ele vai fazer logo em seguida que ele chega em casa? Ele vai tomar, hoje não estão mais, né? Mas ele vai o copo de uísque, né? E a gente adora imitar a mídia, adora imitar tudo. E coloquei uma vez uma sériezinha no meu Instagram sobre as músicas, as letras das músicas, né, que é o que eu pego mais, que é o que eu trabalho mais, eu trabalho ritmo,
sonoridade, nada como você trabalha. Mas eu presto muita atenção nas letras. E às vezes a gente fica tão emocionado com o ritmo, com a melodia, que a gente não percebe o que aquela letra está querendo dizer. E aí eu comecei a pegar algumas letras de música, né, de várias épocas. Então tinha um cunho machista, um cunho racista, homofóbico, né? E principalmente as marchinhas de carnaval, né? Eu curtia bastante. Mas assim, uma que era muito jovem, outra porque acho que muita gente faz isso, né? Ela vai levando pela batida da música, essa música é legal, mas não percebe o quanto aquela música tem uma crença bem limitante, né? Tão disfuncional, que às vezes a gente se alimenta dessas crenças, se alimenta dessa emoção e não percebe, não se apercebe o que a gente está fazendo. Então a gente tem, falando de emoções e sentimentos, a gente também tem que usar o cognitivo, né, para ressignificar esses sentimentos, essas emoções, porque senão a gente vai ficando massa de manobra perante as músicas, perante o que a gente ouve, porque é um alimento, né? A música é um alimento. O que está alimentando? A de sofrência? Por quê? Esse é mais o meu papel, né? Na psicoterapia, de clarificar, de levar a pessoa a refletir isso. E mais. E eu descobri coisas assim incríveis, né? O quanto aquela música Marina, né? Ela é antiga, a minha mãe ouvia assim muito. Depois eu comprei um CD, né? Na época do CD, hoje não mais. Era o. Tinha até um nome, As Divas, e tinha essa música. E eu curtia, né? Tinha essa, tinha a espanhola. E aí agora, vendo, analisando a letra, nossa, que letra machista, né? Ele tem a pessoa, a mulher, como se fosse dele. Fala assim, Roseli, mas isso é muito antigo. Isso, Marina, acho que a maioria está aqui nem sabe. Acho que talvez nem tenha ouvido essa música. Só que é um tema super atual, né? Hoje eu estava ouvindo uma reportagem falando sobre o feminicídio, não sei quantos os homens matando as mulheres, né, tendo como se fosse a mulher o objeto dele. Né? Não que a música tenha esse objetivo, tem que levar em consideração a época, né? Mas às vezes a gente vai se contaminando com o tempo e não vai se apercebendo disso. O funk, por exemplo, né, ele denigra, nada contra quem gosta de funk, eu gosto de funk. Eu sou muito eclética, né, eu gosto de tudo um pouquinho, mas hoje eu presto muita atenção nisso, porque tem muitos funks pesados, denigra a imagem da mulher, né, quando fala suas cachorras, descer até o chão, né, tem um cunho muito pejorativo. Então, tudo isso a gente tem que pensar também, ressignificar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque eu acho que o emocional, ele leva muito pela batida, né? O ritmo, pelo menos para mim é assim. Agora, a gente tem que olhar muito o que a gente se alimenta com a música. Apesar de, ainda bem, ela ser muito boa, né? Mais benéfica do que maléfica. Então, tem uma questão da contextualização, né? A gente tem uma questão do empoderamento feminino, né? E a gente tem o outro lado de viver num país latino-americano e tem muita coisa que é machista. O quanto é sensual, o quanto é vulgar, o quanto é a expressão da sensualidade, que é uma coisa muito bonita, né? Ser sensual, ser sexy, o quanto vai da sensualidade, de uma coisa bonita, atraente, para uma coisa que chega a ser, às vezes, promíscua e com rebaixamento de autoestima. Acho que esse é um tema até para conversar com a nossa amiga Simone, que está aqui, a nossa amiga sexóloga, a Simone, que ela está aqui, eu vi que ela entrou aqui também, né?
Oi, Simone, boa noite, seja bem-vinda. Eu não estou vendo o pessoal entrar. Como que É entra que está aqui? rodando aqui, eu vou rodando aqui, né? Eu vou conseguindo ver, né? A Carlúcia colocou, eu sei aquela música Sexo verbal não faz meu... Essa daí? Essa daí? Eu sei que acho que é do Legião, né? Não sei. Essa música que você falou, Marina, que é do Dorival Caymmi, né? Marina Morena, Marina, você se pintou. Você faça tudo, só me faça um favor. Não pinte esses olhos que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Isso, para ele, pode ter sido um elogio. Você é tão linda que você não precisa se maquiar. Mas é só meu, né? Nossa, mas é só meu, eu sou sua, questão de posse. Aí entra um outro contexto que pode levar a um relacionamento doentio, né? Também, né? Tem essa Eu questão, nunca né? O que será que lembrava Dorival disso. pensava, Dorival, né? O que será que Na pensava nessa época, né? história, né? Na época, né? Isso Na poderia ser época. um elogio. Nossa, ele não quer que eu use calça comprida, ele não quer que eu corte o cabelo, né? Ai, mas eu gosto de cabelo comprido, então deixa o seu crescer, né? Eu sou daquelas que falam, você gosta de cabelo comprido, então deixa o seu crescer. Não use você o cabelo comprido, né? Então, e valor de uma consulta? O que você está perguntando? Uma consulta, uma sessão de psicologia, de musicoterapia, né? Depois a gente pode conversar. É muito valoroso, vale a pena investir no processo terapêutico, né? Então, e, né? Então, o que eu estou lendo aqui, eu vou respondendo. Psicoterapia, já que a pessoa perguntou isso, né? A psicoterapia ou a musicoterapia, tudo que nos leva ao autoconhecimento, é importante investir, né? Não é um gasto, é um investimento. Uhum. Então, assim, porque muitas pessoas falam, é caro, por que eu vou fazer isso? Não, você está investindo em você, isso é questão de autoestima, né? De autocuidado, porque não adianta você colocar a sua autoestima, o seu autocuidado na mão do outro, na mão do parceiro, na mão do meu colega. Não, é você que tem que se cuidar. Então você tem que se olhar no espelho e saber enquanto eu valho, né? É, Para mim, não do outro. Então, muito bem, quem perguntou isso, depois a gente responde, né, Nina? sim, e também tem a questão, né? Eu lembro que uma vez uma colega falou assim, nossa, fazer manicure e pedicure paga tanto, né? Eu falei, tipo assim, não lembro, era R$ 30. Falei, nossa, tá um preço barato, porque uma média de 60, 50. Ela falou, nossa, e então, eu falo, então, quanto você acha? A pessoa fica uma hora e meia para fazer pé e mão, você acha que é pouco o valor do trabalho dela, o quanto ela faz, né? Quanto você se sente satisfeito, o quanto ela estudou para isso, quanto ela treinou, né? A Ingrid está escrevendo aqui, fiz tratamento 1 ano com a psicóloga e continua na mesma. Bom, vamos rever isto. O que é continuar? Você continua a mesma? Que bom. Mas você é uma mesma feito uma versão melhorada? O que tem de diferente, né? Vamos pensar nisso. Você ainda não atingiu seu objetivo? Que tipo, que linha que essa terapeuta trabalhou? Será que você se afinou com isso? Será que as questões, o quanto você se deu nessa terapia para que as transformações aconteçam, né? Tem uma série de questões. Tem terapias que são, se for a psicoterapia, na linha psicanalítica, é um processo mais demorado. Tem outras, tem outras linhas que é diferente, Tem né? várias abordagens, né? Várias abordagens. O Leão colocou aqui, música Pais e Filhos, do Legião Urbana, é muito interessante. Sempre atual essa letra, né? Pais e Filhos, né? Do Sim. Legião Urbana. Aliás, Legião Urbana é um que vai ficar, né? Ele chegou e A música também é muito aprendizado, né, Lívia? Eu me lembro na faculdade, numa aula de psicopatologia,
nós estávamos estudando luto e melancolia, até onde vai o processo de luto, até onde a pessoa passa para a melancolia. E foi interessante, eu aprendi muito com essa aula, né, com essa prova, que aí estudamos para essa prova, e chegou na hora, a professora deu a letra de uma música para ser avaliada, analisada, e foi Vento no Litoral. E o mais interessante ainda, que é do Renato Russo, né? O mais interessante ainda é que não tinha certo ou errado, ia na sua percepção. Né? Então eu achava, uma achou que era luto, uma parte achou que era melancolia, mas estava tudo certo. Ia muito da sua percepção, né? Você viu naquela letra, uns falavam assim, e as pessoas ficaram revoltadas, achei bem interessante, né? Porque esperávamos o quê, né? Na teoria, tal, isso, tal autor falou, que disse e tal. E não, foi a análise dessa letra de música. Então, uns achavam assim, olha, melancolia, nossa, o cara achou cavalos marinhos, olha, o cara então se matou, pensei achar cavalos marinhos. Então, deu uma discussão, assim, tremenda. E eu aprendi muito. Bom, ainda não sei, o Instagram derruba a gente com 1 hora, não é isso? Já temos 1 hora aí. Então, acho que a gente já tem que se encerrar, né? Nossa, passou rápido, né? Eu quero ver se eu consigo salvar. Ingrid, vamos continuar conversando, né? A Ingrid a Ingrid está falando que é ansiosa, muitas crises, medos, precisa ver de onde é a origem de tudo isso, né? Onde rola, Nina, Eu estou colocando o dedo aqui onde aparece e está rolando. Assim, onde aparecem as palavras, né? Aqui embaixo. A Carla colocou, eu gosto de muitas músicas, memorosamente, não tenho nenhuma que me remete à infância ou adolescência. Isso seria um problema? Não. Não seria um problema, é o que vem à sua mente. Se a gente for fazer uma linha do tempo, provavelmente vai aparecer. Não é um problema você não estar lembrando das músicas de sua infância ou adolescência. Né? Não é. Às vezes, um problema é quando a música não sai da sua cabeça e te deixa somente naquela época. Isso pode ser um problema, né? Agora aprendi, Nina. Aprendi tarde, tá tudo bem. Estamos vivendo e aprendendo. Eu também não sabia disso, não. Né? Então... Claro, a musicoterapia como tratamento para quem tem Alzheimer. Está perguntando, acho que você já respondeu, né? Aham. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma curiosidade que me remete à infância ou adolescência. Seria um problema. Eu gosto de muitas músicas, mas curiosamente não tem. Eu perdi aqui. Eu não vou conseguir. Uhum. Tá. É sobre Alzheimer, se a musicoterapia é bom para Alzheimer. Sim, a musicoterapia, ela evoca memórias, é muito utilizada, né? Assim, é muito utilizada nos processos de demência, no Alzheimer, porque você vai trazendo a sua memória, a memória da pessoa, né? A gente trabalha no período que ela está e ela vai recordando, né? Muitas vezes a pessoa não lembra a letra, mas ela vai cantando a melodia, né? Às vezes ela tem lapsos de memória, mas a melodia vem, ou o ritmo, a pessoa é capaz de dançar, de tocar, né? De se movimentar. Isso vai trazendo toda uma memória, vai dando uma qualidade de vida. Às vezes ela faz e depois esquece, né? Eu trabalhei com um grupo que tinha uma senhora que, quando eu perguntava que música que nós vamos cantar agora, ela sempre falava a mesma. É a Ave Maria que ela cantava no coral. Aí depois chegava no fim da sessão e falava, a gente não cantou Ave Maria do coral. E a gente cantava 1, 2 vezes, porque a pessoa, de novo não, né? E ela esquecia que ela tinha cantado. Então ela fazia, cantava, lembrava tudo, depois ela esquecia que ela tinha cantado.
Mas o que estar importa? no momento presente, né? Como você falou. Exatamente. O que... É aquela coisa assim, que vai chegar um momento que essas pessoas vão perder, até não vai saber nome de filho, de filha, só que você tem que trabalhar muito a família, porque assim, a pessoa esqueceu, né, quem você é, mas você não esqueceu quem é essa pessoa na sua vida, né? É seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Então, Uhum. que muitas vezes, eu ouço muitas vezes também falar, esquece, deixa pra lá. Não, não Uhum. é deixa pra lá, né? Viva aquele momento. Ela vai esquecer? Vai. Mas você fez o melhor, né? Você possibilitou aquele momento presente. Você levou em consideração as emoções, os sentimentos daquela pessoa. É isso que deve se levar em conta nos pacientes com demência, né? Uhum. Uma outra área que eu não falei são nos distúrbios de aprendizagem, nas dificuldades. O ritmo, ele ajuda a contar, ele ajuda a organizar no tempo e espaço. A linha melódica, ela ajuda a aprender a ler, que é da esquerda para a direita. Então, conforme você vai vendo o caminho da canção, você vai entendendo como é que vai lendo, vai processando isso no cérebro. Às vezes, começa a aprender com as canções, cantando, depois somente falando. O processo de leitura é muito lindo. É muito lindo esse processo da musicoterapia, quando alguma criança, alguma pessoa tem uma dificuldade, até uma dislexia, uma descalculia, alguma coisa que, um distúrbio mesmo, né? Às vezes é só uma dificuldade que pode ser recuperada, às vezes é um distúrbio, às vezes é um processamento neurológico, mas a música ajuda muito, né? A memorizar, a compreender qual é o ritmo das palavras, o ritmo das frases, né? Como é que escreve o desenho, né? Das letras, tudo, né? É Eu quero muito. até. Desculpa. Pode falar, você quer até? Eu quero agradecer a Carmen aqui, porque ela me insertou no mundo da música. Uhum. E assim, porque eu sempre tive pavor da minha voz cantando. Não tem nada. Né, porque eu via, quando eu era criança, eu fui chamada para cantar música em Irapuru. E o meu companheiro falou assim, né? Meu parceiro falou assim, não quero cantar com essa menina de voz da cora rachada, não. Aquilo me marcou. E aí eu sei que musicoterapia, não é nada disso, né? Mas assim, aí eu fui convidada a participar do coral depois de velhinha, na minha formação da doutrina espírita, a Carmen me convidou para cantar a música Natal todo dia e como é grande o meu amor por você. E eu me senti até empoderada, né? Resgate aí de autoestima e acabou até Natal todo dia tornou-se o nome de um projeto social meu, né? Então, a música acabou me resgatando lá de a voz de taquara rachada, embora eu sei que eu tenho a voz de taquara rachada. Ela falou que foi linda. Isso daí é uma crença que pode ressignificar, porque toda voz é bonita, é a expressão do ser humano. Tem pessoas que têm talentos, né? Tem pessoas que desenham muito bem, cantam com mais facilidade, que dançam com mais facilidade, né? Tem. E, e a voz é tudo, tem uma questão técnica também, que é muito fácil, mas naturalmente a expressão do ser humano é muito bonita. Quando ela vem do coração, né? Não tem o Caetano Veloso que ele fala, tem uma música que ele fala: a voz de alguém quando vem do coração, de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado e nem perdão, onde não há pecado e nem perdão. Então a voz é isso, a Ai, que expressão da alma, né? A expressão do afeto. E cada um tem seu timbre, cada um tem sua peculiaridade, né? A sua marca. Todas as vozes são bonitas. E quando se a gente se harmoniza em função de algo, né? Aí é um movimento social, coral que é muitas pessoas reverberando, né?
ao mesmo tempo, né, por alguma causa, né? Quando a gente fala hoje, por exemplo, use máscara, proteja a si, proteja o outro, isso é muito bonito, né? Independente da sua convicção política, se você quer tomar vacina ou não, né? Se você, mas se proteja e proteja o outro, né? A gente está muito nesse momento de olhe para si, eu cuido de mim, porque eu cuido de mim, eu cuido de você. Você cuida de você porque você também cuida de mim, né? Tem até uma música, né? Momozão, eu cuido de você. Assim, tem uma música que eu nem sei de quem é. Não é assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Carinhosamente, assim nós construímos um mundo melhor, né? Porque eu quero viver num mundo melhor, você não quer? Então vamos melhorar isso, né? Cada um cuida, autoconhecimento, autocuidado, cuidando da sua sexualidade, da sua espiritualidade, dos seus talentos, se conhecendo, se perdoando, ressignificando. Se as pessoas se tornam mais felizes, o mundo fica melhor. Eu quero, você quer? Vamos construir, né? Por isso que eu gosto de gente. Por isso que eu gosto de trabalhar com gente. É muito bom, né? Todos Muito nós bom. queremos. Não é? Não é gostoso? Né? Vamos sim Muito. sensualizar, vamos mostrar, né? Por Exatamente, isso para uma mesmo, vida de será boas uma energias. vida de boas energias, é verdade. Eu gostei. Olha, eu acho que eu vou até começar, viu, Carmen? Eu começar. Verdade, está todo mundo vibrando com boas energias, né? Mesmo É, quando a gente extrapola, né? sim, Né? a Tem Carmen uma tem uma música, linda voz. tem uma música da Roberta Miranda que ela canta, vai com Deus. Como é que você manda a pessoa com Deus? Vai com Deus, Deus te abençoe. Vai com Deus, vai para longe de mim. Como é que é, né? Como é que você vai Eu já, contextualizar isso? eu jogo fora no lixo, né? Joga Eu fora no jogo fora lixo, no lixo, as tristezas, né? As decepções, as né? Tem más muito, energias. uhum, né? Então, a gente se expressa e do jeito que a gente canta, a energia que a gente coloca, você pode ter uma contextualização politizada, uma contextualização, uma, uma contextualização mais religiosa, mais amorosa, mais afetiva, né? Colocar sua raiva, Cristina colocou. Criar músicas aplicando a melodia. Realmente, Sim, a gente fazer uma recriação a partir da melodia. A gente põe uma outra letra. A gente é uma técnica de musicoterapia que se chama recriação. A gente faz uma reconstituição através de uma melodia muito conhecida, mas a gente cria a gente cria um outro contexto, né? Ou mesmo com a mesma letra, né? Ou mudando a melodia, mudando o ritmo da música, né? Fala, mas eu gosto dessa música do samba, não ficou bom, eu gosto era do bolero, eu gosto era do... Ah, mas tudo vira funk. Tem gente que fala, ah, o pessoal que gosta de samba, tudo vira samba. Se ele gosta de samba, deixa ele cantar com samba, né? Tem uma música do Luiz Gonzaga que ele fala, gosta um preto, cego dos olhos, não pode mais cantar. Ele canta, eu acho essa música tão triste, eu falei, isso devia ser um blues, não um baião, né? Coitado, você fura o olho do passarinho e ele canta de dor porque ele não enxerga mais, e você está lá dançando. Eu falo, gente, isso é muito malvado, né? Eu outro dia estava pensando, né? Mas aça um preto, cego dos olhos, canta de dor, né? Ele diz que fura o olho do passarinho para ele cantar, né? O passarinho preto. Isso é verdade, né? Fala, ah, que ele canta mais bonito, fura os olhos. Coitado do bichinho, né? Aí ele fez um baião, ele só vai dançando. Fala, que música triste, você fura o olho do bicho, vai sair dançando, né? Que maldade, né? Isso é no meu processamento, né? Mas você tá lá dançando por causa do ritmo, né? Ele nem tá pensando no olho do passarinho lá. Coitadinho, ficou cego. Então, é uma série de questões, né? Então, vê só, a gente fala desde uma música sensual, né? Chão, 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 uma música machista, uma música homofóbica, uma música preconceituosa, né? O negro de cabelo duro, qual é o pente que te penteia, né? Preconceituosa, né? Por que que o cabelo é duro, sim. né? Cabelo bom, cabelo ruim, né? Nega do cabelo duro, né? Do Luiz Caldas. Uhum. Então, a gente tem tudo isso, né? E
e até as mais elevadas esferas da nossa alma, da nossa espiritualidade, quando a gente se conecta com o plano espiritual, com Deus, com o multiverso, com o universo, seja lá o que você chama, mas que você se conecta com algo que está dentro de você, né? Que é, né? É o namastê, Tá né? bom. Meu superior, saúde ao Vamos seu. ficando, vamos ficando por aqui, tá? Muito Antes que eu... obrigada a todos que estão aqui, a todas e todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham aí melodias e muitas músicas no dia a dia, muitas reflexões, porque nós estamos a 1h14, Mina. Acho Muito que vai até obrigada, Mina, por ter participado, tá? Por ter aceitado o meu convite. Tchau e até a próxima. próxima. Muito obrigada pelo convite. Adoro falar, eu ficaria horas falando sobre isso, amo de paixão. Tudo isso que a gente falou, falar de vida, do ser humano, das emoções, de música, dos pensamentos, né? Muito obrigado. E quem tiver perguntas, pode mandar no meu Insta para a Roseli, que a gente vai falar. Ingrid, vamos conversar mais sobre isso, né? Você buscou, né? Também gostei muito, muito obrigada. E se vocês quiserem que a gente fale de mais algum assunto, estamos à disposição. Postem, tá? Vai ficar gravada, né, Roseli? Se quiser ver de novo, Vou tá? gravar, vou tentar aqui, né? Você sabe que eu só É, aprendi de Instagram, de Zoom. senão a gente faz de novo. Gente, muito obrigado. Nos sigam no Instagram. Estamos aqui, né? Tá? Boa noite a Qualquer todos. pergunta, qualquer É, curiosidade, se a gente não conseguir, a gente vai buscar informações, vai buscar entendimento para passar para vocês, tá bom? é isso Beijo, muito mesmo. obrigada. Até a próxima. Obrigada, Roseli. Até mais. Tchau, querida. Muito obrigada pela sua participação. Tchau. Tchau, tchau. Uma só desligar.